Olá, bem-vindo você, nosso Notícias do Momento, edição nacional. Hoje a gente está excepcionalmente fazendo a edição nacional, trazendo umas notícias aí do Brasil, coisas leves, né? A gente não vai falar mais de coisas pesadas, aí só coisas leves, mas é importante a gente se manter informado, porque caso, né, a gente não escute as notícias através dos meios alternativos, nós acabamos daí encontrando informações distorcidas da grande mídia, né? Então vamos a Notícias do Momento. Tivemos a edição internacional, agora também a nacional e o Música e Oração todos os dias, nossa transição planetária, amanhã de manhã, e também os vídeos que estamos colocando aí no canal. Temos também o Disperso da Era de Aquário e as palestras que estamos fazendo aí pelo Brasil. Nessa sexta-feira, Venâncio Aires, nos próximos dias também Florianópolis, Criciúma e em breve também Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo e também Porto Alegre, em breve. Eu vou anunciar as datas, aguarde que eu irei falar das novas datas aí, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre as situações do Brasil aqui, vamos lá ver o que está acontecendo aqui na parte nacional do nosso Brasil querido, né? Estamos com muitas... Mas antes antes de falar com a Notícias Nacional, eu queria fazer um breve editorial assim sobre os Estados Unidos, que a gente não conseguiu terminar na edição passada, devido ao horário. Temos aqui um mapa dos Estados Unidos da década de 1960, que eles incorporaram o Alasca, e os Estados Unidos da Revolução Inglesa, que foi em 1776, da Constituição, que era apenas essas províncias aqui. Aí eles foram comprando do México, compraram o Alasca da Rússia, compraram e foram tomando, o Novo México também foi comprado do México, e eles foram tomando conta, né? Essa parte toda aqui era latino-americana. E os americanos acabaram tomando conta de toda essa parte aqui, né? Então, aqui da bandeira antiga que eles tinham, com a bandeira que era da Inglaterra, era uma colônia na Inglaterra, né? E agora, então, está havendo finalmente a libertação dos Estados Unidos desse domínio maligno que teve desde o tempo daquela libertação, da independência, né? Então, através dessa nova lei que veio agora, chamada de Big Beautiful Bill do Loirão, ele está ativando todos os fundos de expansão na Terra, todos os fundos de prosperidade e todas as bênçãos que estão sendo prometidas para a humanidade. Então, eles conseguiram retirar 4,5 trilhões, foram tirados do DS, dos malignos. O imposto de renda americano foi neutralizado, foi parado também. A Gitmo está sendo expandida e todas as pessoas que mexiam com os pequenos ou coisa parecida estão sendo, né, com a justiça sendo feitas para eles, né? Então, aqui eu tenho um resumo também desse texto que chama de Big Beautiful Bill, 3B, né? Então, ele vai mexer com o imposto de renda, com a extinção do imposto de renda, proteger os Estados Unidos contra a invasão de estrangeiros que estavam entrando pelas fronteiras ilegalmente, né? Todos os estrangeiros serão retirados dos Estados Unidos, os ilegais, né? Eles falam também que vão construir esse domo de ferro, que é um escudo de proteção para os Estados Unidos não ter a possibilidade de algum foguete lá do IRA ou algo atingir os Estados Unidos, né? Eles têm um grande pacote também sobre a indústria da energia, que vai trazer energia mais barata, a expansão da produção americana da indústria, a expansão da segurança na aviação e uma série de medidas. São 28 medidas, são mais que isso, aqui eu tenho só 28, né? Medidas para reforçar a economia americana. E eles querem fazer também esse estabelecimento da América saudável novamente, Make America Health Again, e é um programa de trazer saúde de fato para a população, tirando todos os produtos químicos, tirando o FLU da água, tirando os corantes, tirando todas as coisas negativas e químicas dos alimentos para trazer saúde ao povo americano. Então isso de fato é uma vitória como nunca antes nós tivemos na América e no mundo, digamos assim, né? Porque essa vitória veio trazer para nós o início de grandes bênçãos que estão começando desde agora. E como nós sempre falamos, né? Esse programa do Nezaro está sendo anunciado agora oficialmente nas televisões americanas. Quem fala isso agora é o John Kennedy Jr., o filho do John Kennedy pai. Ele está dizendo, ó, isso, o Neza apareceu na parte inferior da tela quando o Loirão estava falando. Isso no dia 4 de julho de 25. Então, foi uma coisa bem articulada
para que desse mesmo, digamos, o start para as coisas boas que devem acontecer. Então, nós tínhamos muita expectativa junto ao 4 de julho e essa expectativa se tornou realidade. Conforme anunciamos, 4 de julho seria uma data onde grandes anúncios poderiam ser feitos, e de fato foram, né? Então, foram anúncios que são velados e não são trazidos ao público em geral. Mas nós aqui que estudamos o que acontece por baixo dos panos, a gente tem a leitura correta dessas grandes ações que vão modificar não só os Estados Unidos, mas o mundo todo, inclusive o Brasil, quando chegar a hora. Agora nós vamos para notícias nacionais, de fato. Atenção, produção chegando, notícia nacional, excepcionalmente. Hoje nós estamos fazendo o nosso vídeo especial nacional. Tremor de terra atinge Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e é sentido por alguns municípios vizinhos. Então teve um tremor um pouco grande que trouxe um tremor de terra, né, que assustou um pouco os moradores ali da região de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Isso já não é a primeira vez que acontece, né? Então os moradores ali estão um pouco assustados, mas felizmente nada aconteceu. Eu quero também fazer um adendo aqui ao meu amigo pastor Sandro Rocha, que ele trouxe uma profecia já há um tempo atrás, que ela não é recente, é de algumas semanas atrás, algum tempo atrás, não sei, mas ele falou claramente que ele teria tido essa visão de um anjo ter descido sobre o Brasil, sobre o Planalto Central, um anjo com, digamos, uma grande chave na mão, simbólica, assim teve o sonho dele, e esse anjo deu essa chave para o nosso capitão, e o capitão, ele foi lá numa porta que não se abria há muitas décadas, e ele foi lá e abriu essa porta com essa chave gigante, e começou uma nova era de prosperidade, de bênçãos, através dessa abertura, dessa porta, entre aspas, que foi vista na profecia do pastor Sandro Rocha. Assim, um assunto assim bem interessante. Fala ele também que ele viu grandes fogueiras, como se fosse digamos, um sentimento de patriotismo se espalhando por toda a nação brasileira, e que a próxima manifestação que aconteceria seria uma grande, digamos assim, entre aspas, uma chama nova, renovando a força do brasileiro e pegando todos os cantos do Brasil. Então essa é a profecia do anjo que desceu com a chave e foi libertado o Brasil através da palavra desse anjo. Então, eu acredito muito em profecias, especialmente o pastor Sandro Rocha, uma pessoa muito séria, muito fidedigna, e, de fato, nós teremos a libertação do Brasil. Isso pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ela acontecerá. Então, diz o Joaquim Ribeiro também que Deus lhe fará uma grande justiça na face dessa terra. A causa será ganha. Declare, eu creio. Declare nesse momento, eu creio no Brasil justo, e eu creio nessa visão do anjo que veio limpar o Brasil de fato, né? Também o amigo Vital Froze fala, né, nos seus vídeos, chega de medo agora, chega de medo, pois nós já estamos indo, né, no momento da limpeza final da terra. Continuando as notícias reais aqui, a gente vê essa notícia, mais uma vez, Loirão faz uma nova publicação em defesa do capitão, dizendo que ele deve ser protegido e não ser ameaçado como ele está sendo nesse momento, né? Então ele deu um recado: deixem o ótimo ex-presidente do Brasil em paz, deixem a caça às bruxas, diz ele, né? Deixe a caça às bruxas, ou seja, né? Então ele disse que o Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair, né? Então ele sabe disso. Então, Loirão volta a defender o capitão como essa caça às bruxas, e ele está um pouco aborrecido com essa situação, e parece que as sanções deverão vir em breve, tá? De acordo com as notícias que estão sendo veiculadas aí, as sanções, se já não foram, entrarão em breve. Aqui também, a Globo entra em clima de velório após mensagem do Loirão. Então, o Loirão diz assim, né? O Brasil... enfim, precisa retomar as suas rédeas e deixar a liberdade expressar. Ele fala várias coisas interessantes, né? Ele sai em defesa do capitão. Deixe-nos em paz.
E aí responde aqui alguns dirigentes do Partido das Trevas, né, que diz que Loirão está equivocado, se pode interferir no processo judicial brasileiro e tal. Eles tentam intimidar, mas não conseguem, né? Não conseguem. Então, eles falam que o Brasil tem que ser respeitado a sua soberania, mas é justamente aqui que não estamos respeitando, né? Então, enfim, o choro é livre, como a gente fala, né? Mas ele continua dizendo, e saiu na revista Veja, né, que o candidato sou eu. Então, o capitão minimiza as derrotas de seus aliados e celebra a vitória da direita no país, afirmando que vai disputar a escolha sim e que a investigação pela trama Golpes é apenas uma perseguição política que fazem contra ele, é evidente, né? Então a gente sabe disso, força para ele. Então diz o Loirão ali, deixe Bolso em paz, né? E o L responde, ninguém está acima da lei, diz L em resposta a Loirão. Poxa vida, né? Deputado Maurício Marcon, que é casualmente da minha cidade, Caxias do Sul. Alô, amigo Maurício, vamos lá. Diz que há uma grande possibilidade de Loirão não reconhecer as escolhas do Brasil. Os Estados Unidos podem, em último caso, não reconhecer a nossa escolha. É isso que se fala nos bastidores. Aqui Eduardo Capitão também rebate de forma clara a narrativa mentirosa de Nicolas e diz que não precisamos de ajuda externa para recuperar a liberdade do Brasil. Sim, precisamos, sim, né? Parece que precisamos, sim. Nós precisamos de ajuda externa, senão não haverá condições de a gente lutar contra isso. Aqui também grave. Advogado da Rumble e Loirão Mídia afirma que a AGU está mentindo em comunicado sobre o processo contra a Mora nos Estados Unidos. Olha, veja só, a briga está feia, né? A briga está feia também. Deputado Nicolas Ferreira vence o conflito com a canhota e seu vídeo sobre o IOF bate 15 milhões de visualizações. Muito bem, parabéns, Nicolas. Aí, ó, já se sabe, já se descobriu quem é o responsável pela inserção forjada no sistema migratório norte-americano, que forjaram algumas denúncias falsas ali, e parece que ele será severamente punido também, tá? Quando chegar o momento. A Europa também se arrepende. Publicação de jornal alemão diz que a Europa errou ao apoiar o populista da canhota brasileira. Estão se arrependendo agora de ter apoiado tal pessoa, né? Urgente, brasileiros agora podem entrar na Xi sem a necessidade de um visto, né? Isso é bom. Dois países comunas, né, se dão as mãos ali. Aqui também, L pede bênção ao PCC para subir o morro, né? A visita do L à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. Então ele certo está servindo a quem, né? Não se pode servir a dois senhores, ao Brasil, aos malignos aqui. Urgente, Carlos Ancelotti, técnico da seleção, é condenado a 1 ano de xadrez por maracutaia fiscal que ele cometeu na Espanha. Hugo Mota gastou 110 mil com jatinho para comparecer a uma festa de aniversário, né? Tem como dar certo um país como esse? 100 mil, gente. Hoje aqui, crédito de carbono deve ter secretaria na Fazenda, mas a tributária é entrave. Então parece que eles vão taxar o custo do carbono do seu bolso também. Aos pouquinhos a coisa está aparecendo aí de qualquer maneira. Gente do céu. Aqui também, visita de L ao Moinho, a favela do Moinho, foi articulada com ONG ligada ao PCC, aponta a reportagem. Pernambucana é resgatada em operação da PF contra tráfico humano, né? Estava sendo levada lá para ser vendida, então parece que resgataram a mulher. Também a a Polícia Civil do Rio de Janeiro, agentes da delegacia fazem mais uma operação de contenção no Comando Vermelho, que explora comunidades da zona oeste do Rio. Mandatos de busca e apreensão foram cumpridos. A PF está indo em cima também. E o projeto de lei número 3369 está sendo discutido no Congresso. Permite casamento de pai e filha e de mãe e filha, né? O que seria isso? Parece casamento de incesto, parece que querem normalizar essa prática aqui no Brasil. O que é isso? Um país conservador cristão, né? Não dá para entender. E alguns locais que têm vagas para carros estacionados tomaram uma decisão muito inusitada. Tem o número 11, depois o 12
e depois teria o número 13, ou seja, vai ocupar a vaga número 13. E para evitar que escreva-se o número 13 fatídico, que lembra muitas vezes um partido que é das sombras, eles colocaram a inteligente opção de colocar 12 mais 1. Então, assim, a pessoa que estaciona o carro ali, onde é que é a sua vaga? A minha vaga é na vaga número 12 mais 1. Não era a 13, né? Depois aí continua, a 14, a 15, assim vai. Muito inteligente quem fez isso aí também. Bem, também, finalmente, FDA americana admite que aumenta o risco de cardíaco em jovens e finalmente atualiza o rótulo. Finalmente, parece que o negócio é aquele lá, né? Que aquele negócio pontudo lá do tal do bichinho e tal, aumenta o risco entre jovens e atualiza o rótulo, né? Tudo dando código. Também isso aqui diz que um toxicologista que foi abatido por certa situação alega que essas coisinhas aí destruíram o sistema imunológico de milhões de pessoas no mundo, né? Então veja que tudo agora, esse toxicologista é de renome mundial, alertou que milhões de pessoas que receberam uma determinada substância, né, foram afetadas de uma lesão devastadora, inclusive ele mesmo, né? Ele está lutando sobre isso agora, então vou te contar, né? Tudo está sendo mostrado na cara para todas as pessoas verem. Tá aqui, ó. Na Suécia, é o único país que nunca quis botar 100% digital nas escolas, voltou a investir ao longo dos anos na distribuição de livros didáticos impressos e não mais de digitais, né? Então a Suécia abandona a educação digital, o retorno aos livros impressos nas escolas, que são muito melhores, né? E aqui o cãozinho, quem gosta de cãozinho Chihuahua, guia socorristas e salva tutor preso na neve na Suíça. Os socorristas desceram de rapel e resgataram o homem e o cachorro, que foram levados de helicóptero para um hospital próximo. Está aqui a fotinho do Chihuahua, ó. Né, o homem que viajava na geleira, na Suíça, com seu cachorro, Chihuahua, atravessou uma ponte coberta de neve, caiu em uma fenda e ficou preso, enquanto seu fiel companheiro permaneceu na beira da fenda. Aí ele foi lá e conseguiu chamar o socorro, né? Então chamaram o socorro, guia socorristas e salva tutor preso na neve na Suíça. Por isso que cãezinhos são tão bons, né, de ajudar a gente nesse momento. E também tem mais coisas assim sobre o nosso poder interior, como você protege o seu DNA, né? Existe um conflito pelo seu DNA, proteja a sua vida, busque a sua ascensão, busque a sua mensagem, pois nós estamos aqui nesse grande momento de libertação da Terra. E precisamos cuidar muito da nossa saúde. Temos também notícias que o Keyphone está sendo prometido em algum momento. Então, o Keyphone é um aparelho celular quântico que será distribuído para toda a humanidade gratuitamente quando chegar a hora. O Keyphone irá permitir fazer inúmeras tarefas, como, por exemplo, fazer operações financeiras, votar, sistema de saúde e até mesmo se comunicar com outras civilizações, pois o sistema quântico irá nos permitir se comunicar com outras civilizações de outros planetas. Quem não acredita, não há problema. Siga o seu coração e as suas informações. Então, o Keyphone está sendo trazido aí em breve. Nós teremos coisas muito boas para nós, né? A tecnologia virá e tudo de uma maneira acessível e gratuita. Também descobertas dos últimos momentos, né? Falam que a substância FLU faz seu corpo absorver alumínio. E para onde vai o alumínio? Então causa certa doença que começa com o nome do alemão, né? Aquela doença que começa com Al e termina com Eimer, né? Então é devido ao alumínio. Então especialistas dizem que novas descobertas confirmam que o metal está por trás dessa devastadora enfermidade. Então comece a reduzir essa situação, né? Especialmente o FLU faz com que o seu corpo absorva o tal produto para o cérebro. Então tudo isso foi planejado para que vocês estivessem, né, comprometido com as coisas que estão acontecendo aí no mundo. Então a gente está vivendo momentos incríveis de libertação da humanidade, precisamos acompanhar de pertinho.
Então, meus queridos, eu estou com muitas informações maravilhosas, muitas coisas positivas e eu estou sempre trazendo para vocês o melhor das informações para vocês. Então, fique conosco o nosso Notícias do Momento, edição nacional. A gente retomou hoje, não faremos todos os dias, mas eventualmente falaremos notícias nacionais de coisas leves e suaves que não infringam o sistema devido às restrições. A gente não pode mais falar abertamente sobre tudo que gostaríamos, né? Então vai deixando seu like aí. Lembre-se, nosso Pai está no comando e cante comigo. A luz venceu. Um grande abraço e tchau.